bem-vindos ao MN Esportes, hoje na presença do novo presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, aqui para a nossa resenha, MN Esportes. Eu sou Marcelo Netti. Você que está aí chegando no canal, já deixa aí o seu like, se inscreve, compartilha com geral que o papo hoje vai ser muito bacana na presença aqui na Federação Mato Grossense de Futebol para conversar com o novo presidente, o Diogo Pécora. Muito prazer em bater esse papo contigo, né? Iniciando aí uma gestão de 4 anos. Pécora. Boa tarde, Marcelo, todos da audiência aí. Prazer, né? Faz hora que a gente não se encontrava, né, Marcelo? Já fazia tempo, né? Temos de outra época. Eu acho que eu sou mais feliz que ele, que eu sou fluminense, ele é Flamengo. Então, esse ano não sei quem tá mais feliz, não. Não é só pra gente quebrar o gelo. Mas estamos aí, de fato, né? Iniciando uma nova missão, uma nova caminhada aí à frente da Federação Mato Grossense de Futebol. Graças a Deus tivemos êxito aí na eleição dia 2 e essa nobre e difícil missão. Estamos prontos para ela. Você vinha como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do estado de Mato Grosso, né? E como surgiu? Porque quando chegou para mim, olha, o Pécora será candidato, eu confesso que eu levei um susto, né? Eu falei, porra, que bacana, né? Um nome fora da caixinha. Como que surgiu esse convite e como foi aceitar essa empreitada assim de curto prazo, né? A questão acho que é justamente isso que você mencionou, Marcelo. A experiência é diferente de gerir a federação, com certeza é muito diferente, mas eu fazia gestão no tribunal. E eu estou no tribunal desde 2017. Em 2017 eu já entrei no tribunal sendo presidente da segunda comissão disciplinar, então a gente já tinha a função de gerenciar os processos da segunda comissão disciplinar à época. Posteriormente eu fui indicado pelas equipes para o pleno, e aí eu fui como vice-presidente e corregedor, e depois pela FENAPAF, já indicado na recondução, eu cheguei como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, e aí que foi esse período que encerrou agora. Então, eu acredito que essa maneira de dialogar, de construir soluções que eu sempre exerci lá no tribunal, chegou nesse momento, quando a nossa federação é público notório, aquela eleição de maio ficou suspensa por todas as situações que todo mundo sabe o que aconteceu, ou pelo menos foi noticiado na imprensa, né, muitas coisas. E aí, nesse meio tempo, começou a surgir a possibilidade de talvez construir uma terceira via. E aí eu comecei a conversar com as equipes, fui bem aceito, obviamente nunca me portei antes do efetivo cancelamento da eleição, eu nunca me portei como candidato, pelo contrário, sempre respeitei o processo, mas em nenhum momento eu deixei de procurar saber qual é a realidade de cada clube, qual a dificuldade que cada clube enfrenta, né? Lá na sua cidade, com seu estádio, como que funciona o futebol, o que cada um pensa, o que cada um precisa. Então eu procurei dialogar com o máximo possível dessas equipes para que a gente pudesse ter uma ideia, um panorama de como poderíamos desenvolver um trabalho caso viesse a acontecer o que aconteceu, que foi a anulação da eleição, e aí surgiu a nossa possibilidade de emplacar aí como uma terceira opção, que acabou que no final ficou somente na disputa com a chapa adversária, e deu tudo certo, graças a Deus. Bom, passadas as eleições, né, a Federação Mato Grossense, ela, no ranking da CBF de 2022 até o ano passado, figurava como 12º, agora caiu para o 13º posto, né, foi ultrapassado pela Federação Paraense, né, por motivos óbvios. O Remo acabou subindo agora para a Série A, o Cuiabá permanece na Série B. O que fazer para poder levar a Federação Mato Grossense ao top 10 do ranking da CBF? A gente precisa elevar o nível do nosso futebol, né, Marcelo? É redundante falar isso, parece uma receita pronta de bolo, mas a gente sabe que mesmo com a receita pronta, às vezes você erra a receita, você não consegue fazer o bolo, né? Então, o que a gente precisa, e eu falei isso em todas as vezes que eu fui entrevistado, isso no período de campanha, inclusive depois da eleição também, é que a gente vai ter que dar condições para nossas equipes para elevar de fato o nível do futebol. E aí eu falo de forma geral para todos, a gente está pensando desde a base até o profissional, Série A, Série B, as categorias de base todas, para que a gente possa ter um produto melhor
e automaticamente um campeonato mais competitivo. Isso eleva o nível e ajuda o Cuiabá, inclusive, que está disputando a Série B, se ele tem uma competição mais forte aqui, local, ele se prepara melhor para começar uma Série B. Os times que estão jogando a Série D, os times que vão enfrentar as primeiras fases da Copa do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. A nossa ideia é fomentar, de fato, isso. É um custo muito alto, nós temos uma dimensão continental no nosso estado, isso é público e notório também. Você pega um time vamos pegar a União como exemplo, lá de Rondonópolis, se ele for jogar na Série A, tá os dois times na Série A, vai jogar lá em Sinop, ou o Sinop for jogar, o Sport Sinop, né, for jogar lá em Rondonópolis, as equipes vão rodar aí de volta aí, vão arredondar aí, dá 1.700 quilômetros. Então, assim, isso tem um custo elevado. Nós temos um estado muito Um grande. estado muito grande. E isso tem um custo elevado, obviamente. Você não vai fazer, por exemplo, com que a equipe chegue na quarta-feira de manhã para jogar na quarta-feira à noite. Aí você prejudica a competitividade, porque você tem que ir no mínimo um dia antes. Então, penso eu que isso deve ser dessa forma. A logística também já aumenta nesse ponto. Então, assim, são preocupações inerentes que a gente precisa tratar e solucionar isso aí, né? Mas, de fato, a maneira de fazer com que o futebol mato-grossense suba no ranking e possa estar mais em evidência é a gente dando condições aqui, buscando as parcerias, os projetos que forem necessários para que a gente consiga elevar na prática o nível do nosso futebol. E até pegando, né, em relação a isso, nós temos um campeonato estadual com 10 equipes na Série A. A segunda divisão, na Série B, nós também temos 10 equipes. Né? E você tem algo que nós não tínhamos há algum tempo. Né? Eu me lembro de ter pego série B com 4 equipes apenas. Hoje nós temos 10. Né? Significa que o trabalho da federação junto aos clubes foi muito bem feito, né? E agora a questão de dar essa continuidade. Qual o próximo passo para poder melhorar o produto Campeonato Mato-Grossense de Futebol? Eu vou voltar na resposta anterior. A gente precisa garantir, não só na Série A, como já é feito, mas na Série B e também nos outros campeonatos, a estrutura mínima. Qual que é essa? Logística, transporte, alimentação, arbitragem, trazer melhores condições, buscar fechar patrocínios maiores, vender o nano-wife do campeonato, transmissão, tudo que for necessário para que a gente consiga dar um aporte maior para o futebol mato-grossense de forma geral, e aí as equipes em contrapartida precisam fazer um elenco melhor. Se você só tiver a preocupação de cuidar do seu elenco, no mínimo você tem que trazer um time competitivo, né? É óbvio que a gente sabe que tem realidades distintas, nas 4 regiões aqui do estado, todo canto tem time, mas tem realidade distinta. Na mesma cidade, às vezes, você tem 2 times com realidades totalmente opostas, mas a federação precisa tomar esse protagonismo, auxiliar as equipes nesse sentido, e aí pensando que eu acredito não, isso faz parte ainda também do espetáculo, vamos falar das praças esportivas, por exemplo. A maioria são estádios municipais, e por vezes as equipes acabam sendo prejudicadas ou, para não ser prejudicadas, às vezes não compram a briga com o prefeito, com quem quer que seja lá que possa resolver a solução daquele gramado, daquela situação. Então, a federação precisa, e nós temos essa intenção, de buscar esse protagonismo para ser essa defesa do filiado que é necessário. Afinal de contas, a federação está aqui para isso, né? A gente depende do filiado, só existe por conta do filiado, e a gente, no mínimo, tem que fazer a defesa do filiado. Então, comprar essa briga e deixar o nosso filiado, de certa forma, protegido, né? Vamos assim dizer. Essa briga é da federação. Até a própria CBF, hoje existe essa discussão de padronização dos gramados. Sim. Né? Aqui, por muitos jogos, nós vimos estádios com gramados totalmente deficitários. Né? Não vou citar nomes aqui, até para poder preservar os municípios e as cidades. A federação, então, vai junto ao poder público buscar essa padronização. Vamos lá, no estádio do Santa Cruz, que é lá em Barra do Bugres, vai chegar na prefeitura para poder melhorar aquele gramado, melhorar as condições do estádio. Vamos lá em Sinop, a mesma coisa no Gigante do Norte, o estádio do Nova Mutum, né? Vai fazer essa contrapartida, vai fazer essa ponte para poder auxiliar, então, as equipes a ter o mínimo, né, que é um bom gramado. Tendo um bom gramado, você tem um bom produto, né? Sim, todas as equipes, na verdade, já estão buscando isso, independente da federação. Mas o que eu pontuei e reafirmo aqui é que a federação ela precisa tomar protagonismo nisso. Você mencionou, por exemplo, Barra do Bugres. Lá em Barra do Bugres ainda não tem iluminação.
então não consegue fazer um jogo à noite. Lá em Sinop, tem uma outra situação que você mencionou, em Nova Mutum tem uma questão do gramado. A informação que me chegou, confesso que eu não chequei, mas me chegou a informação de pessoas de lá que o gramado é muito utilizado pela prefeitura para fazer vários eventos, então isso acaba prejudicando o campo, né, utilizado para isso. Então, essa interlocução com o município, essa conversa, seja com quem for do poder público que for necessário, a federação vai buscar fazer para que o filiado não fique vulnerável naquela situação. Se a gente pega a cidade interior, e isso é natural, isso faz parte não deveria, mas é assim que acontece. Sim. Às vezes o prefeito fala bem assim, olha, eu não gostei que você está me cobrando e a pequena ajuda que eu te dou, eu vou cortar. Isso pode acontecer. Agora, o filiado vai ser representado pela federação. A federação precisa brigar por isso, porque, como você mencionou, é redundante, mas a gente fala isso, o campo melhor, você tem condições melhores de jogo, você lesiona menos o atleta, você tem uma estrutura para fazer um trabalho melhor e conseguir, no efeito cascata, né? Ano após ano, evoluindo o nível, e você consegue vender o seu produto melhor e por aí vai. Indo para um lado mais extremo, em relação à estrutura física dos estádios, pode acontecer veto já para o Campeonato Estadual de 2026? Se não tiver com os alvarás todos que são necessários, infelizmente isso terá que acontecer. Inclusive qualidade de gramado. A questão da qualidade do gramado é uma celeuma que a gente vai ter que enfrentar. Infelizmente, a gente vai ter ainda campeonato mato-grossense, pelo menos inicialmente o campeonato 2026, começando com gramados que não estão no padrão de excelência que a gente espera. Isso é uma realidade. Agora, eu não posso autorizar, e aí isso é uma questão técnica, não é uma opção do presidente ou não, a gente autorizar que tenha jogo sem alvará do bombeiro, sem liberação. Isso é o mínimo necessário que se precisa para ter um espetáculo seguro, né? Então, se não tiver, infelizmente, nesse momento, inclusive, nós estamos cobrando, já foram cobradas as equipes e se comprometeram a entregar os laudos para nós dos estádios até o final do ano. O campeonato começa no dia 10, uma data antecipada nesse período agora, né, no ano que vem. E a gente está nessa expectativa e cobrando semanalmente para que as equipes entreguem os laudos todos para que a gente possa fazer as vistorias necessárias e liberar os palcos aí que a gente tem no estado do Mato Grosso para começar o campeonato. Pro lado da arbitragem, né? Recentemente nós tivemos curso de formação de árbitros aqui pela Federação Mato Grossense. Não me recordo de uma grande polêmica de arbitragem nos nossos campeonatos estaduais aqui. Eu faço a cobertura tanto da Série A quanto da Série B. Não me lembro de uma polêmica assim muito grande. Claro, tem reclamações, né? O clube que sempre que perde procura... Todo jogo tem. Todo jogo tem essa reclamação de procurar um culpado e o juiz sempre é o culpado, né? Só que nós não temos árbitros mato-grossenses apitando na Série A e na Série B. Né? A gente sente falta, às vezes vê federações até em ranking menores do que o nosso, tendo árbitros apitando Série A e Série B, e aqui o de Mato Grosso não, e temos bons profissionais para isso. O que fazer para levar os árbitros mato-grossenses, não só os árbitros, mas os auxiliares também, a estarem participando de Série A e Série B? Nós temos árbitros indicados para o quadro nacional, né? Nós temos a Fernanda, que está vinculada à FIFA, né? Está no quadro da FIFA. Nós temos também um árbitro que foi indicado agora para a Conmebol. E, de fato, essa questão na Série A e na Série B a gente não tem visto tanto. Mas o que a gente precisa fazer é aprimoramento técnico, isso tem sido feito, inclusive tem previsão, a gente já está conversando sobre isso, apesar de ter tomado posse apenas há poucos dias, a gente está conversando já com a escola de arbitragem para que a gente possa ter uma nova turma já para o início do próximo ano, para que a gente possa renovar o nosso quadro e formando novos árbitros. Não que quem está não serve, nada a ver com isso, é que na verdade a gente precisa ter novos quadros. E os árbitros também vão... Quem já está se reciclando. Vai se reciclando, justamente, vai aprimorando. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto com a escola de arbitragem e com a CBF para que a gente possa, vinculado à Comissão Nacional de Arbitragem, para que a gente possa, de fato, ter Mato Grosso aí em evidência. Já tivemos em outra época. Sim. Hoje de fato, não está, mas é uma situação que a gente precisa olhar para isso também. Durante a campanha, falou-se muito, o Diogo Pécora é o candidato da CBF, mas de forma pejorativa. Sim.
Eu sempre vi isso como forma positiva. Bom, se é o candidato da CBF, significa que a interlocução com a Confederação Brasileira de Futebol vai ser facilitada, vai ser muito mais fácil de conseguir coisas aqui para Mato Grosso. E quando eu falo de conseguir algo para o futebol, não é só na melhoria de campeonato, de arbitragem, mas também dos grandes eventos, né? Aqui nós já tivemos Copa do Mundo, final de Supercopa do Brasil, teremos a Copa do Mundo feminina, apesar de Cuiabá não ser uma sede. Como será esse teu relacionamento com a CBF, até para trazer grandes eventos para cá? Graças a Deus o relacionamento é bom, de fato. Eu também via essas falas que faziam, né, de forma pejorativa, o candidato CBF, que não vai mandar nada e tal. E não era isso. Na verdade, a gente tem uma proximidade sim com a CBF, isso é importante e necessário. E nessa questão de trazer grandes eventos para a Arena Pantanal, a gente já está conversando sobre isso. Não tem a confirmação ainda, mas tem conversa já no sentido da gente trazer um evento do futebol feminino já para o ano que vem. Na semana passada eu estive a semana toda trabalhando no Rio de Janeiro, eu estive lá na CBF, eu estive no evento do Brasileirão, falei com diversos dirigentes do Brasil todo, dirigentes de clubes, inclusive o vice-presidente do Flamengo. Óbvio que é uma conversa muito incipiente, mas comecei um diálogo ali com ele para futuramente um alinhamento, óbvio, com tudo o que é necessário, para que a gente possa trazer jogos para cá. A Supercopa já aconteceu aqui uma vez, por que não trazer em uma outra ocasião? Então, assim, tudo isso a gente vai buscar. Tudo isso a gente vai buscar porque cada evento que a gente faz na Arena Pantanal, cada evento que a gente faz em Mato Grosso, a gente mostra que está preparado para receber um evento ainda maior. Assim como recebemos ano passado, por exemplo, os jogos da eliminatória da Copa. Então, assim, infelizmente não vamos ser sede da Copa do Mundo Feminina, mas a Arena está aí pronta e a gente vai trabalhar para que a gente possa trazer grandes eventos para a Arena Pantanal. Virando um pouco agora para o futebol feminino. Se no futebol masculino nós só temos o Cuiabá na Série B, né, e as demais equipes estão ali na Série D tentando o acesso para C, no feminino nós temos 2 equipes na Série B, né, e mais uma vaga para a Série C. Então temos um futebol feminino forte aqui dentro do estado. Porém, o campeonato estadual ele já não tem aquele tanto apoio, assim, até uma participação maior dos clubes, apesar que esse ano tivemos um campeonato até com mais equipes, né? Pensa não só em fortalecer o campeonato estadual, mas também aumentar as categorias de base no futebol feminino, até porque tem meninas que jogam hoje no Sub-13 e no Sub-11 nas equipes masculinas. Sim, sim, nós temos essa ideia também. É uma coisa que a gente precisa constar no nosso planejamento, vai ser feito agora no início do ano, né? Temos que fazer um planejamento em conjunto com as equipes, faz parte do nosso plano de gestão. E um dos pilares fundamentais do nosso plano de gestão é justamente a base. E aí a gente não fala só de futebol masculino, fala do feminino também. E, inclusive, citar um exemplo para você, nós não tivemos, até porque não teve equipe suficiente. E essa informação que eu recebi, obviamente, eu não estava na gestão da federação, mas não teve o Sub-20. Então, o Mato Grosso perdeu uma vaga no Brasileiro Sub-20 feminino porque não teve competição Sub-20 aqui. Então, o objetivo de se ter a competição Sub-20 aqui, por exemplo, é para que a gente possa também, a CBF quer fomentar isso, pede para que os estados façam a competição Sub-20 para que você tenha uma vaga no Brasileiro Sub-20. Nós não tivemos, então fizemos o Sub-17, finalizou recentemente, mas o Sub-20 não vai ter nenhum time de Mato Grosso no Brasileiro do próximo ano. Então a gente vai ter que organizar para 26 para poder ter uma vaga em 27. Por exemplo, nós temos aqui a Taça das Favelas, né? E a Taça das Favelas tem o feminino bem forte, né? Pensa em algo de fazer um convênio com os clubes para aproveitar essas meninas da Taça das Favelas para as categorias de base? Temos que pensar sobre isso. Temos que abrir um diálogo sobre isso. Confesso para você que não foi conversado nada ainda nesse sentido, como eu mencionei. Quer dizer, muito pouco tempo, fica meio estranho, né? Mas é pouco tempo. Pouco tempo do dia 2 para cá, porque nós assumimos, mas assim, tem muita coisa para se fazer. E com certeza, se for benéfico, se for útil para a federação, útil para as equipes, a gente vai buscar esse diálogo. Agora falando um pouquinho de calendário. Nós só temos o Cuiabá praticamente, né?
com um calendário cheio de campeonato estadual e o campeonato brasileiro de 38 rodadas. Temos as equipes que jogam a Série D, temos equipes classificadas para a Copa Verde, mas e as demais equipes? Né? A gente tem um estadual de 3, 4 meses. Sim. E não temos mais, por exemplo, a Copa Federação, que dava uma vaga para uma competição nacional. Foi até pedido dos clubes de não ter mais esse tipo de competição por conta dos custos. Mas pensa em melhorar o calendário do futebol mato-grossense para que a gente tenha uma atividade das equipes por mais tempo no decorrer do ano? Sim, penso, é necessário, só que essa discussão a gente tem que fazer com as equipes, né? Porque a federação, obviamente, a gente tem que pensar o futebol, de que forma que nós vamos organizar, o patrocínio que nós vamos ter, qual que é a projeção que a gente espera para fazer durante o ano. Mas na gestão que nós propomos e durante a campanha que vai ser implementada é uma gestão participativa. Então a gente precisa de ouvir as equipes. Eu já ouvi de dirigente, por exemplo, que ele prefere jogar a Série B logo que acabar a Série A. Outros dirigentes preferem que seja o Sub-20 antes da Série B, porque aí se aproveita o atleta do Sub-20 para a Série B. Alguns querem a volta da Copinha, quer que seja livre, outros querem que seja Sub-23. Então, assim, você tem opiniões diversas e você sabe disso, mas a gente tem que ter um consenso, e se não tiver um consenso, a maioria vai deliberar ali e a gente vai definir de alguma forma. Então, o nosso calendário não foi divulgado ainda, o calendário do próximo ano. A única competição que já está confirmada, programada, é o Campeonato Estadual da Série A. Não fizemos isso ainda porque a gente precisa resolver essas questões com as equipes. Nós não vamos impor, vai ser dessa forma, e não, a gente vai ouvir primeiro, e obviamente que se tiver que a gente construir uma solução, nós vamos construir nesse sentido. Mas você sabe como que funciona, tem 10 equipes lá, tem 9 pensa de um jeito, ou outro pensa assim, mudou, virou 3 para cá, 4 para lá, e assim vai indo, até chegar num consenso. Em relação ao campeonato estadual do ano que vem, já tem fechado name rights, já tem fechado os patrocinadores, transmissão? Sicredi e Martinello, né? Nós estamos na fase final aí, mas já está acertado, né? Sicredi e Martinello vai permanecer o name rights do campeonato. Tem o contrato renovado com a TV Centro-América também, para a gente poder fazer a transmissão. Vai ter um patrocínio da Superbet também. Esse é um patrocínio novo que está entrando nesse caso, né? E além da TV Centro-América, a Federação Mato-Grossense, ela que transmitia as outras partidas que não eram da TV aberta, vai ter continuidade nessas transmissões? Tem uma negociação com o streaming também para a gente fazer. O ideal é que a gente tenha a transmissão em todos os jogos. Em relação à imprensa, outras federações, claro, falando de federações mais ricas, como Federação Carioca, Federação Paulista, mas tem federações também do nosso nível, do nosso porte, que tem um canal, né, mais ativo dentro do YouTube. Pensa também em partir nisso, para até dar uma transparência, mostrar os campeonatos de base? Sim, tudo isso. Existe a FMF TV, né? E a gente precisa, de fato, fazer com que ela seja mais vista, né? Que possa, de fato, de alguma forma, mostrar mais o nosso produto para o mundo afora. Até porque na internet não tem fronteiras. Em relação ao tratamento com a imprensa, né? Muitos dos nossos colegas reclamavam que não tinha tanto acesso assim na gestão anterior, né? Eu, pelo menos, não tive esse problema. Será aberto o diálogo com todo mundo? Sim. Vai estar sempre de porta aberta? Não, a ideia é essa, sempre foi assim no tribunal, não tem por que ser diferente aqui na federação. Óbvio que a gente tem algumas limitações também. Eu tive que cancelar algumas agendas, até porque nesse início eu mais dei entrevistas que expediente aqui. Todo mundo quer conversar, quer falar, você inclusive estava semana passada, por conta de agenda, tive que mudar e tal. Mas o diálogo é dessa forma, como você está aqui hoje na sala da presidência, a gente conversando, não tem por que ser diferente. Óbvio, se der para atender, a gente atende no dia, se não der, a gente prorroga, mas não tem nada para ser uma tratativa diversa. 4 anos de mandato. O que o presidente Diogo Pécora, lá de 2029, espera falar para o Diogo Pécora hoje de 2025? Parabéns, missão cumprida. Deu certo, temos times
na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, tanto no masculino quanto no feminino, né? A gente tem time em todas as divisões. De fato, subimos no ranking, estamos aí no top 10 do ranking das federações. Fizemos uma gestão modelo que pode ser replicada em outras federações. É um desafio grande, ousado, mas é o que a gente pretende. Tá aí. O nosso bate-papo, nosso programa de estreia do Resenha MN Esportes, né? Você curtiu aí a conversa com o Diogo Pécora, então deixa seu like, tá? Se inscreve aí no canal, espalha para geral, né? A gente sempre vai ter esses bate-papo aqui no canal, opiniões, muita coisa, né? E já agradecer aqui a esse bate-papo e um programa de estreia, né? Tinha que ser de peso, né? Literalmente. Literalmente. Apesar que eu tô emagrecendo um pouquinho, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, boa sorte.